O verdadeiro perigo começava quando alguém precisava mover a arca. Mover a arca era arriscado. Carregar incorretamente significava morte. Somente os levitas da família de Coate tinham permissão. E mesmo esses homens não podiam tocar diretamente na arca. Era proibido. Eles tinham de carregá-la usando varas revestidas de ouro, colocadas nas argolas laterais. As varas nunca eram removidas. Antes de cada viagem, os sacerdotes cobriam a arca com 3 camadas, o véu interno do tabernáculo, uma cobertura feita de pele resistente, um pano azul que identificava o objeto como santo. Esse processo evitava que a arca fosse vista de forma indevida, o que também podia causar morte segundo a Torá. Terminado o preparo, os levitas levantavam a arca nos ombros, 4 homens por vez, caminhando no ritmo certo, sem permitir que a arca balançasse demais. Porque se ela oscilasse, alguém poderia cometer o erro fatal de tentar segurá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzá. Uzá caminhava ao lado da arca enquanto ela era transportada em direção a Jerusalém. O clima era de festa, música e celebração. Tudo parecia estar dando certo. Mas um detalhe técnico, um detalhe que Deus havia deixado claro, não tinha sido obedecido. A arca estava sendo conduzida em uma carroça nova. Era moderna, prática, porém proibida. A ordem nunca havia mudado. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, usando as varas, e jamais em veículos. Davi, entusiasmado com a cerimônia, não seguiu o padrão estabelecido. A carroça avançava entre pedras e terrenos irregulares até que, em determinado ponto do caminho, os bois tropeçaram. A arca balançou violentamente, inclinando-se como se fosse cair. O instinto de Uzá falou mais alto. Ele estendeu a mão para impedir que a arca tocasse o chão. Um gesto simples, reflexo, quase inevitável, mas que violava diretamente o mandamento. Ninguém podia tocá-la. Era uma regra absoluta, e a consequência foi imediata. Uzá caiu morto no mesmo instante. Esse episódio abalou Davi profundamente. Ele ficou paralisado, temeroso. Entendeu que a arca não podia ser tratada como ornamento, nem como objeto comum. Ela era santa. Exigia obediência total. Apenas depois de aprender essa lição, Davi trouxe a arca da forma correta, com respeito e precisão. Mas o toque mortal não era o único perigo. A arca também se tornara conhecida pelo impacto devastador que causava nas guerras. Ela não era levada como amuleto. Não era um trunfo mágico. Era um símbolo da própria presença de Deus no meio do povo. E isso mudava completamente o comportamento de Israel e o terror de seus inimigos. Quando Israel ia para a batalha, antes de qualquer movimento, o sumo sacerdote buscava orientação divina usando o Urim e Tumim, instrumentos que indicavam sim ou não. Se Deus dissesse que não era para lutar, insistir significava derrota certa. Mas se Deus autorizasse, então a arca era posicionada atrás do exército, visível o suficiente para que todos soubessem que Deus estava ali. E isso era psicológico? Totalmente psicológico. Para Israel, coragem, confiança, fé. Para os inimigos, medo, pânico, sensação de derrota iminente. Nada representou isso tão bem quanto Jericó. Jericó tinha muralhas tão espessas que carruagens podiam andar sobre elas. Era fortaleza inexpugnável. Mas Deus deu uma estratégia completamente fora da lógica militar. Levar a arca ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, 7 voltas. Sempre com os sacerdotes tocando trombetas e o povo em silêncio. No final da última volta, as trombetas tocaram de forma prolongada. O povo gritou e as muralhas caíram. E aqui está o detalhe que desconcertou arqueólogos. Quando Jericó foi escavada nos anos 1950, descobriram que os muros não tinham caído para dentro.
como seria normal numa invasão. Eles tinham caído para fora, como se algo interno tivesse empurrado a muralha inteira. Mas ficou claro que a arca só manifestava esse tipo de poder quando Israel estava em obediência. Porque quando tentaram usar a arca como amuleto, sem direção de Deus, foram derrotados pelos filisteus e perderam o objeto mais sagrado que possuíam. A captura da arca pelos filisteus foi um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Eles pensavam que tinham vencido, mal sabiam o que os esperava. Onde quer que a arca fosse colocada, surgiam calamidades. A imagem mais famosa é a do templo do deus Dagon. Os filisteus colocaram a arca diante da estátua de Dagon. Na manhã seguinte, a estátua estava caída. Eles ergueram. No outro dia, caída de novo, só que agora com a cabeça e as mãos quebradas. Depois disso, vieram doenças, mortes, pânico. A população inteira entrou em desespero. Os líderes filisteus concluíram que a presença da arca estava destruindo suas cidades. Decidiram devolver o mais rápido possível. Amarraram a arca em uma carroça puxada por 2 vacas que nunca tinham sido treinadas para isso. Mesmo sem alguém guiando, elas caminharam diretamente para o território de Israel.